política, né? Porque a gente não acredita, o PSOL é um partido que a gente não acredita que só no período eleitoral que a gente tem que estar pensando política. A política se constrói no dia a dia, se constrói no cotidiano, pensando como enfrentar cada ataque que a gente vai enfrentar no próximo período, mas também pensando um projeto de sociedade que não seja esse projeto que nos impõe goela abaixo, que não responde às nossas necessidades. Então é isso, bem-vindos, boa tarde. Luciano, quanto tempo você precisa? 40. Gente, 40 minutos e aí depois a gente abre o debate. Pessoal, boa tarde. Primeiro, assim, agradecer, né, pro pessoal, uma conjuntura tão difícil, a gente no sábado à tarde, pessoal cansado, vim fazer um curso de formação, acho que é um desafio grande, mas importante para o próximo período. Primeiro, assim, explicar um pouco do modelo do curso, assim. Eu sou historiador, formado pela FRJ, sou mestre em planejamento urbano, mas eu não vou fazer uma apresentação acadêmica. A apresentação que eu vou fazer é uma apresentação baseada numa organização chamada Alternativa Socialista, que é a camisa que eu estou vestindo, que é a seção dos Estados Unidos. Nós temos 2.500 militantes da LSR, que é uma das correntes do PSOL. Então, toda vez que você vai ver uma apresentação do PSOL, é muito importante saber de onde vem o discurso, porque o PSOL é múltiplo, o PSOL não tem uma visão comum. O PSOL é uma união entre sociais-democratas e trotskistas. Nós somos de uma organização trotskista, eu, o Inho, o Jonathan, muitos aqui, e a gente tem uma visão muito baseada na vereadora Kashama Sawant, que é de Seattle, e foi eleita em 2013, já está numa reeleição. Então, assim, é uma leitura sobre os Estados Unidos que parte da premissa de uma polarização social. Minha ideia é primeiro falar dos Estados Unidos, depois falar basicamente de conceitos sobre fascismo e depois falar do Bolsonaro e tentar concluir a pergunta dessa primeira etapa, que seria quais são as semelhanças e as diferenças entre Trump e Bolsonaro. A primeira coisa é que quem olha de fora para os Estados Unidos pode ter uma falsa impressão de que houve um enorme avanço da direita. Eu estou com um pouco de dificuldade, o cachorro está bloqueando. Um enorme avanço da direita nos Estados Unidos com a vitória do Trump. Mas para entender a vitória do Trump, é necessário voltar um pouco atrás e entender um processo de polarização social que estava acontecendo naquele país. Por que eu tenho que, no caso dos Estados Unidos, necessariamente falar de polarização social e não um enorme avanço do fascismo? O Partido Democrata dos Estados Unidos é um partido que sempre aplicou políticas liberais, assim como o Partido Republicano. Então, diferente do resto do mundo, onde a social-democracia defende intervencionismo no Estado, no caso dos Estados Unidos, a diferença entre Partido Republicano e Partido Liberal não são as políticas econômicas, mas sim os direitos sociais. O Partido Liberal Democrata, né, normalmente é um partido que tem inserção na classe trabalhadora e acaba defendendo mais direitos trabalhistas. E o Partido Republicano é o partido militarista dos Estados Unidos, das grandes empresas de fornecedoras de armas, de fabricação de armas. Então, você primeiro não confundir o Partido Democrata como um partido social-democrata do mundo, histórico, como o Labour Party da Inglaterra. Não tem nada a ver. Não é um partido de esquerda, não é um partido social-democrata, é um partido de direita, liberal, mas com direitos sociais. O partido do Trump é o partido, normalmente, historicamente, um partido da guerra, né? Do Bush, e estou sendo bem simplista, mas só para localizar que foi um enorme avanço a pré-candidatura de Bernie Sanders no Partido Democrata dos Estados Unidos. Houve uma prévia nos Estados Unidos entre o Bernie Sanders e a Hillary Clinton. E realmente foi uma prévia completamente diferente do que eu acabei de falar, porque o Bernie Sanders é um social-democrata. Então foi uma candidatura social-democrata dentro de um partido de direita, Partido Democrata, contra o sistema establishment. Seria a candidatura da Hillary Clinton. E a Hillary Clinton ganhou por 55 a 45, que foi, na verdade, uma vitória dos empresários, que são quem manda no Partido Democrata. O Partido Democrata tem uma certa contradição, porque quem manda são os empresários, mas eles têm muitos filiados de sindicato, muitos filiados de movimentos sociais, de mulheres, negros, LGBTs, tem uma inserção social muito grande. Comparações com o PT não é uma boa comparação, porque o PT, historicamente,
controle do partido era de trabalhadores. O controle do Partido Democrata sempre foi um partido controlado por empresários, mas que tem uma base social de trabalhadores. Por que eu estou falando do Bernie Sanders e o que isso tem a ver com polarização social? A ideia de um certo esgotamento do sistema dos Estados Unidos foi uma ideia que a população buscou candidatos que não tivessem muito identificados com o sistema. Então, assim, a gente poderia fazer uma projeção que uma vitória do Bernie Sanders, que foi muito bem na prévia, talvez, a gente não tem bola de cristal, significaria uma vitória do Partido Democrata contra Trump. Por quê? Porque a Hillary é quase a encarnação do sistema político. E a votação nos Estados Unidos foi uma votação contra o sistema. Não uma votação revolucionária, mas assim, os que estão aí não me representam, não me identifico, e por isso Sanders cresceu, e por isso Trump também cresceu. Só que como a Hillary venceu a prévia interna, a vitória do Trump sobre a Hillary foi acachapante. É claro que no voto popular, os Estados Unidos não é um país democrático, no sentido de que é um voto por cabeça, né? A votação do Senado e dos deputados tem um peso maior do que... Não é voto direto para eleição para presidente. É um modelo bem diferente, distrital, completamente diferente da democracia brasileira. Inclusive, a democracia brasileira é muito mais avançada nesse sentido do que a democracia americana, que tem o mesmo modelo de 1776. Desde a independência não mudou nada do sistema político americano, que é um sistema bastante retrógrado. Então, quando teve a disputa Trump versus Hillary Clinton, o Trump utilizou de uma série de artifícios que foram muito bem sucedidos. Primeiro, a fábrica de fake news e a utilização da internet de uma forma nunca antes utilizada daquela forma numa campanha presidencial. Segundo, um discurso racista, misógino, homofóbico, que era um discurso proposital, era um discurso que polarizaria a sociedade americana. Lembra que o presidente anterior era o Obama até fez um bom governo, o primeiro mandato dele, ele pegou uma enorme crise econômica, que foi a crise de 2008, e depois ele passou quase que 8 anos ajustando a economia para superar a crise. Ele entrega o governo com 1% de crescimento ao ano, por uma situação de crise econômica mundial, um bom governo, mas não o suficiente para eleger a Hillary Clinton, porque a Hillary também tinha escândalos, invasão de e-mail dela, escândalos de corrupção, uma série de ataques. A Hillary Clinton é uma mulher, nunca teve uma presidente mulher nos Estados Unidos, então isso, claro, que tira votos, porque existe sim uma sociedade machista nos Estados Unidos, mas a vitória do Trump, ela se baseia principalmente numa ideia de, eu não serei corrupto. Não serei corrupto porque eu sou um bilionário. 2, eu sou um grande comunicador. O Trump tinha canal de televisão, o Trump é um bom comunicador e tentou fazer a campanha toda no Twitter, que também é uma coisa muito nova. Não acompanha a grande imprensa, ela está me boicotando. Acompanha o meu Twitter e tentando se destacar. Mas, na nossa interpretação, é uma falsa ideia dizer que a vitória do Trump foi uma vitória do branco heterossexual americano, que é racista, machista e homofóbico. Não, na nossa interpretação, não foi isso que levou à vitória do Trump. É claro que esses setores votaram no Trump. Esses são os setores do Tea Party, setor mais reacionário do Partido Republicano. Mas esse setor não é a maioria do Partido Republicano. Então, o que explicaria a população americana, tendo um governo que deixou um crescimento de 1%, pegou uma crise, que foi o Obama, não votar no Partido Democrata, o que levaria a votar no Trump? Primeiro, a ideia de contra o sistema, mas principalmente a política econômica do Trump, que é uma política protecionista. Os Estados Unidos têm um modelo de sociedade bem diferente, porque eles pregam o liberalismo no mundo, consenso de Washington, mas internamente eles intervêm na economia. A salvação dos bancos de 2008 foi estatizando alguns bancos, emprestando dinheiro. Então é muito, façam o que eu mando, mas em casa eu faço outra coisa, né? E esse modelo, o Trump foi muito hábil de colocar que ele não priorizaria mais as relações internacionais, ia priorizar principalmente trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. É claro que as grandes fábricas americanas estão operando na China, mão de obra semi-escrava, não existe direito trabalhista, não existe direito à greve na China. Então, ele teve um discurso muito eficaz que foi trazer de volta as empresas para os Estados Unidos. Como que ele faria isso? Fazendo protecionismo alfandegário, taxando as empresas, o comércio internacional, rompendo acordos com a União Europeia e privilegiando principalmente
os empresários americanos, os bilionários americanos. Então, uma política de redução drástica de impostos sobre a indústria americana, que faria a indústria americana parar de produzir dentro dos Estados Unidos, parar de produzir na China e fora dos Estados Unidos e voltasse para dentro dos Estados Unidos através dessa redução de impostos, da geração também de emprego. Então, na verdade, as pessoas que votaram no Trump, em sua maioria, votaram numa perspectiva de emprego. Tem um filme muito interessante do Michael Moore, todos os filmes dele são muito bons, mas talvez alguns já tenham visto um filme chamado Roger e Eu, que Roger é o bilionário, dono de uma fábrica em Michigan, que é a cidade do Michael Moore, e é uma cidade meio fantasma, uma cidade que depois que a fábrica saiu para operar na China, todo mundo ficou desempregado, a condição de vida. Ele fala, é um filme quase que biográfico, que ele fala que a minha infância foi muito boa e minha adolescência foi desastrosa, porque meu pai e toda a cidade que trabalhava na empresa americana, na cidade, que operava na americana, quando ela vai para a China, fica todo mundo desempregado. Esse filme, para mim, é importante para a gente conversar, porque eu acho que é bem a explicação de por que os americanos votaram no Trump. Os americanos queriam os empregos de volta para os Estados Unidos, e é claro que não tem nenhum país condições de competir com a China. É uma mão de obra semi-escrava, não tem direito de greve, então nunca você vai competir salarialmente, salário de trabalhador, qualquer país com a China, mesmo países de terceiro mundo. Então, o Trump fez um discurso muito eficaz sobre geração de empregos e também muito eficaz. Renasceu alguns fantasmas dos Estados Unidos raciais, mas na nossa análise, esse não foi o principal motivo da vitória do Trump. O principal motivo foi essa política de protecionismo alfandegário e redução de impostos sobre os grandes bilionários dos Estados Unidos. E com a vitória do Trump, a polarização social acabou? Na verdade, não. A polarização social que já estava com Bernie Sanders e a Hillary e o Trump, ela só aumentou. A maior manifestação da história dos Estados Unidos foi a manifestação da posse do Trump nos Estados Unidos. Na verdade, a maior manifestação anterior a essa tinha sido a manifestação da posse do Bush. Mas a manifestação da posse do Trump foi uma coisa assim, inimaginável. Eu estou falando de 4 milhões de pessoas nas ruas, não é um protesto na internet. 4 milhões de pessoas fecharam aeroportos, foi um caos. A posse do Trump foi uma demonstração de que o Black Lives Matter, Nossas Vidas Importam, o movimento negro americano e o movimento feminista americano atingiu uma explosão social. Porque essa manifestação não foi capitaneada pelas centrais sindicais americanas. Na verdade, os protagonistas dessa manifestação foi principalmente o movimento de mulheres americana, que vai desencadear também o movimento de mulheres em outros países, na Irlanda, na Argentina e no Brasil posteriormente, com ele não. Então, na verdade, teve uma enorme manifestação contra a posse do Trump. O Trump tem um governo extremamente instável, ele tem uma situação favorável, tinha, né, até ontem, né, que acabou as eleições parlamentares americanas ontem e o Partido Democrata venceu na Câmara de Deputados e perdeu no Senado. Mas quando o Trump assume, ele tem a maioria no Senado e tem a maioria na Câmara, o que deveria proporcionar a ele um modelo muito estável de governo, o que não aconteceu. Não aconteceu por algumas medidas que ele vai se comprometer na campanha e ele vai implementar durante o período da sua gestão. A primeira é uma campanha odiosa contra os imigrantes, né? Ele prometeu que iria dificultar a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos. Se tem uma coisa nova no Trump é que o que ele fala, ele cumpriu. Tudo, até as maiores barbaridades, né? Toda a plataforma de campanha do Trump, ele cumpre. E ele vai colocar, inclusive, crianças enjauladas, né? Isso apareceu na televisão, né? Separação dos pais dos filhos. Aquilo ali é uma grande demonstração de que ele estava fazendo para o eleitorado mais radical dele o que ele tinha se comprometido a fazer. Alguns achavam, não, o Trump não é tão mal, né? Quando ele chegar lá, ele vai amenizar como qualquer estadista. Não. Ele continua usando o Twitter, batendo na imprensa livre e continua fazendo discursos de ódio permanente. Além de enjaular crianças e separar os pais dessas crianças, o Trump começa o governo com um conflito direto com a Coreia do Norte, né? Nos primeiros 8 meses do governo do Trump, o mundo
pensou numa ameaça real de um conflito nuclear entre a Coreia do Norte e Trump. Esse conflito pode ser encarado como uma forma também de resposta para o seu eleitorado. No final de 8 meses, eles fizeram, surpreendentemente, um acordo, né? E hoje a relação da Coreia do Norte com os Estados Unidos leva em consideração até uma visita do Trump à Coreia do Norte, coisa que não aconteceu com um presidente americano há mais de 40 anos. Então, assim, é uma cortina de fumaça, né? É assim, vou polarizar com a Coreia do Norte, radicalizar, porque isso acaba criando um sentimento nacionalista no seu governo e um enorme apoio ao seu governo contra a Coreia do Norte. Fez algumas medidas simbólicas também negativas, como a retirada da Embaixada Americana de Tel Aviv e colocar em Jerusalém. Isso é uma afronta ao mundo, né? Israel tomou a divisão da ONU de 1945. Israel, depois das guerras sucessivas, tomou quase todo o território da Palestina. A Palestina não está... Os palestinos moram dentro de Israel, mas não tem uma bandeira própria. E ele se compromete trocando a embaixada, que é quase que um cuspe na cara da ideia de um Estado palestino naquele território. Assim, eu reconheço Israel. Sendo que o planeta inteiro, todos os países do mundo, tirando Israel, defendem a devolução das terras no Tratado de 1945. O que já seria algo bizarro, porque o Tratado de 45 dava mais território para os judeus, que eram a minoria da população da Palestina, e a maioria da população que era palestina ficou com menor território, ou seja, o maior povo com menor território e o menor povo com maior território. Mas o acordo internacional hoje é esse acordo. Hoje os palestinos topam isso. E nem isso ele se comprometeu a se envolver. O que mostra que é um governo claramente de direita, né? De extrema direita. Agora, extrema direita, Trump, daqui a pouco eu vou falar um pouco de fascismo, não é fascismo, na nossa interpretação. O governo Trump não é um governo fascista, porque não há uma ditadura nos Estados Unidos. O parlamento continua funcionando, o Senado continua funcionando. Então é um governo populista de extrema direita, não é um governo fascista. Não houve alterações da estrutura democrática burguesa do sistema americano, não houve alteração. Então, não, na nossa caracterização, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, não é um governo fascista, é um governo de extrema direita populista. Agora está acontecendo a marcha dos imigrantes, né? Nos Estados Unidos, ele mandou os soldados para lá, arame farpado. Pode acontecer nos próximos dias uma grande carnificina. Se os imigrantes realmente atravessarem a fronteira do México com os Estados Unidos, não tenhamos dúvidas que ele vai mandar atirar. Vai ser uma carnificina, não é uma brincadeira, não é uma ameaça, não é retórica. Os soldados já estão lá. Ele tentou, via presidente do México, fazer um acordo que é dar emprego para todos que estão na marcha dos imigrantes lá da América Central. Deixa no México, dá emprego, que o governo americano dá dinheiro para o México para pagar o salário desses trabalhadores. Mas o que eles não querem é que esses trabalhadores entrem nos Estados Unidos, até porque isso se conflita diretamente com o discurso que levou o Trump ao poder. Então não vai deixar entrar, e se tentar entrar, vai tomar tiro e vai morrer. Isso vai acontecer nos próximos dias. Só para terminar essa primeira parte, que é sobre os Estados Unidos, os democratas ganharam a maioria da Câmara de Deputados. Foi muito interessante o resultado, que teve mais de 100 mulheres eleitas na eleição. É a maior votação de mulheres na história dos Estados Unidos, que tem a ver com aquela manifestação que eu falei, da posse do Trump, o maior empoderamento das mulheres. As mulheres têm feito manifestações em todos os lugares do mundo, e isso se expressou em 1/4 do Congresso americano. Câmara de Deputados são mulheres. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. Nunca teve tantas deputadas mulheres. É claro que algumas deputadas também eram do Partido Republicano, mas cerca de 80% dessas deputadas são do Partido Democrata. Então, isso é um avanço e tem a ver com a polarização social que eu tinha falado anteriormente. Por outro lado, no Senado, o Partido Republicano ampliou sua vantagem. Ele já era a maioria no Senado e ampliou sua vantagem. Você pode perguntar, mas como pode? Por que as pessoas votaram na Câmara de Deputados no Partido Democrata, em maioria, e no Senado no Partido Republicano? Porque o modelo de eleição é diferente. Então, no caso do Senado, independente da quantidade de colégio eleitoral, são 2 por estado. Então isso facilita muito a polarização de entrar um democrata e um republicano.
Uma inversão teria que ser uma vitória acachapante de eleger os 2 senadores. Então o Senado normalmente tem pouca alteração por causa desse modelo de 2 senadores por estado, independente do colégio eleitoral. Então teve alguns colégios eleitorais que o Partido Democrata venceu esmagadoramente, mas elegeu um. Não o suficiente para tirar a segunda vaga do Partido Republicano. Eu queria tentar entrar agora um pouco no Bolsonaro e depois entrar um pouco na discussão se é fascismo ou se não é fascismo. O Bolsonaro, na verdade, ele vai surfar numa onda antipetismo, né? Tem que tomar cuidado com a vitória do Bolsonaro, porque ele ganhou com 39% de votos no colégio eleitoral total. Não pode nem aumentar nem diminuir isso. É claro que ele é maioria na sociedade. Com mais de 10% de vantagem ao Haddad na eleição. Mas teve 32% de pessoas que não votaram, não foram à urna. Então isso é importante para a gente não dizer que será que todo eleitor do Bolsonaro é fascista? Não. Existe uma série de setores que apoiaram o Bolsonaro com interesses próprios. A vitória do Bolsonaro tem muito a ver com a vitória das igrejas evangélicas. As igrejas já tinham um projeto de poder do Edir Macedo, que era ocupar o espaço político. A bancada evangélica cresceu. Crivella já foi eleita 2 anos atrás. O governador do Rio é da bancada evangélica. E o Bolsonaro foi o candidato da bancada evangélica nacionalmente. Então, é claro que existe alguns fascistas apoiando o Bolsonaro, mas o que eu estou dizendo é que nesses 39% a gente tem que ter uma dimensão de quantos por cento tem cada um desses setores. Eu estou dizendo que há um setor fascista, sei lá, em torno de 20%, no Brasil é muita coisa, 20% fascista é um número assustador, mas também há um número significativo de evangélicos que votaram no Bolsonaro porque as igrejas pentecostais apoiaram a candidatura do Bolsonaro. E também uma direita ultraliberal, o que é bem contraditório, né? Porque o liberalismo da direita brasileira é um liberalismo econômico, não um liberalismo político, porque um liberalismo político impediria apoiar uma candidatura do tipo Bolsonaro, é uma candidatura autoritária. Os preceitos teóricos do liberalismo não tem como você apoiar Bolsonaro. Mas economicamente, o Paulo Guedes abriu a possibilidade de um setor ultraliberal apoiar o Bolsonaro. Então esses são, na nossa interpretação, as 3 formas de apoio ao Bolsonaro. O seu próprio base fascista, a base evangélica, que não pertence a ele, pertence à igreja, pode tirar o apoio no meio do governo, por exemplo, e também os ultraliberais que estão interessados principalmente na reforma da Previdência. Então, na verdade, o governo Bolsonaro vai ser um governo muito contraditório, porque do ponto de vista econômico vai ser o fim dos direitos trabalhistas, o fim do Ministério do Trabalho, a flexibilização total, o ultraliberalismo econômico, privatização de tudo, que é um governo liberal, tipicamente liberal. E do ponto de vista político, vai ser vai ser muito forte, né? Tende a ser um governo bastante autoritário, porque na véspera da eleição, uma semana antes, o Bolsonaro fez na Avenida Paulista aquele discurso dizendo que ia enquadrar o MTST e o MST na lei antiterrorismo. Lei essa antiterrorismo aprovada pela Dilma, né? Não inventada pelo Bolsonaro. São as contradições. São as contradições. Inclusive a vitória do Bolsonaro tem a ver com um esgotamento de uma suposta apresentação de esquerda no Brasil. As pessoas votaram no Bolsonaro votando contra a esquerda e contra o comunismo. Não preciso nem perder tempo falando que o PT não é comunista, né? Mas vamos brincar que o PT fosse social-democrata. Vamos fingir que comunista a gente sabe que não é, mas se o PT seria social-democrata. O PT teve 13 anos de governo neoliberal. O PT foi um governo neoliberal. Eu não estou dizendo que os petistas são neoliberais, que os filiados ao PT são neoliberais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o governo Lula e Dilma foram governos claramente neoliberais. Isso não é uma discussão política, isso é uma análise teórica. Qualquer pessoa que defende algo diferente disso é desonestidade intelectual. Eu dou aula no terceiro ano, na prova vem quais são as características do governo Dilma ou
ou Lula são os mesmos do Fernando Henrique, é neoliberalismo econômico. Né? Diminuiu. Agora, não é um neodesenvolvimentismo, Luciano, que alguns petistas defendem isso. Não, na verdade foi neodesenvolvimentismo. Não, em 13 anos, qual foi a empresa do PT que o PT estatizou no Brasil? Um exemplo. Não tem. O PT fez reforma agrária, que é a intervenção do Estado na economia? Não fez, fez menos do que o Fernando Henrique. Dados públicos. Ele não pegou a Vale de volta? Não pegou, né? Eu acho que sim. Não, a Vale é privatizada. A Vale não é do Estado, não é estatal. Então, o PT teve um governo neoliberal, mas foi um governo que, pela história do PT, partido do PT, pessoas criadas do PT, o PT teria muita dificuldade de retirar direitos trabalhistas, porque a base histórica do PT é de esquerda. As pessoas que votam no PT são de esquerda, os filiados do PT são de esquerda, mas o governo é neoliberal. Então tem uma contradição. Um governo neoliberal conseguiria fazer a outra reforma neoliberal que o Bolsonaro está apresentando? Não conseguiria, porque a própria base de sustentação de um governo do PT derrubaria o PT se o PT defendesse isso. Então, eu não estou dizendo que o PT é igual ao Bolsonaro. Seria uma estupidez. Nós somos do PSOL. Nós votamos no Haddad, no segundo turno. Mas, na nossa interpretação, isso é até consensual no PSOL. Todas as correntes do PSOL, tanto sociais-democratas quanto trotskistas do PSOL, todos defendem que o PT teve um governo neoliberal. E houve um esgotamento desse governo. A população, há uma crise econômica, que o Lula disse que ia ser uma marolinha, que chegou tardiamente no Brasil, mas que objetivamente quebrou a economia brasileira. E aí temos que tomar cuidado no equilíbrio da análise, né? A economia brasileira quebrou porque a Dilma é incompetente? Não, isso é uma análise muito rasa da realidade. A economia brasileira, ela depende fundamentalmente da exportação de commodities. E o nosso principal parceiro econômico é a China. Basta pegar um gráfico sobre a China nos últimos 20 anos, para ver que nos últimos 15 anos a China estava crescendo 14, 13, 12% ao ano. Nos últimos 15 anos. E nos últimos 5 anos, a China caiu o crescimento para 7%. Ainda é o maior crescimento do mundo, mas caiu para 7%. Não precisa ser nenhum gênio matemático para ser nosso principal parceiro econômico. Diminuiu pela meta de seu crescimento econômico. É claro que isso vai atingir a economia brasileira. E isso independe de ser PSDB, PT, independe de quem estivesse no governo, teria um forte impacto na economia, porque o problema da economia brasileira é a dependência total ao latifúndio. O Brasil não fez a Revolução Industrial, isso parece aula lá do começo do século XX, né? Como é que um país faz para entrar no primeiro mundo? Tem que fazer um processo de Revolução Industrial, porque o valor agregado de um produto industrializado é muito maior do que o valor de um produto primário. Então, é claro que o Brasil, que é um país agroexportador, quando tem uma crise econômica internacional, isso impacta profundamente na economia brasileira. Então, tem que mudar o modelo econômico brasileiro. E isso é mais uma crítica ao PT. 13 anos, o PT não mudou o modelo econômico, se aliou a Renan Calheiros, se aliou a Sarney. E eu não estou falando de política, de eles são corruptos. Estou falando do modelo. O modelo é agronegócio, exportação, agro é pop. Né? A gente tem que ficar vendo isso na televisão. Agro não é pop, não ajuda um país de terceiro mundo se transformar num país de primeiro mundo. Então, na verdade, a população com muita raiva do PT e do modelo do PT, que ela acha que é social-democrata, pela imprensa, mas que não era. A nossa crítica do PSOL exatamente, a gente saiu de dentro do PT por esse motivo. O PSOL sai na reforma da Previdência, né, na primeira reforma da Previdência feita pelo Lula, e não conseguimos, fomos incompetentes em apresentar para a população de que o problema não foi o modelo de esquerda, o problema foi a não implementação da social-democracia no Brasil. A não tentativa da implementação. E isso cria uma situação onde o Bolsonaro venceu com a ideia de que o discurso do Bolsonaro, ele trouxe o pior da política, né? Racismo, machismo, homofobia, como o Trump, mas diferente do Trump, e por isso ele é muito pior, é incomparável o Bolsonaro com o Trump, ele associou isso com o fim dos direitos totais. O ultraliberalismo. Então, não poderia ser pior. É um governo, na política, fascista, de perseguição às minorias, de perseguição às desiguais. Por que eu estou falando que características fascistas? Porque o Bolsonaro não quer que as pessoas fiquem em casa. Vencer as eleições, acabou
vou ficar aqui tranquilo, vou ter um governo democrático burguês e tocar. Não, ele fica incitando o eleitorado dele o tempo inteiro ao ódio, porque ele sabe que ele não vai ter estabilidade para implementar as medidas que ele precisa implementar. E o capital financeiro só vai continuar o apoio ao Bolsonaro se a reforma da Previdência passar. Então, para o capital financeiro, eles não estão preocupados se o Bolsonaro é machista, racista ou homofóbico, está preocupado com a reforma da Previdência, que o Temer não conseguiu implementar e que o Bolsonaro precisa implementar. Se a gente consegue a esquerda, e aí a esquerda também tem uma situação nova para nós. O PT tem o maior número de deputados federais do país. Será que o PT vai conseguir fazer oposição de verdade ao Bolsonaro? O que é oposição de verdade? Não é votar contra a reforma da Previdência. É organizar as bases sociais do PT, que ainda são maioria, a CUT é petista, o MST é petista, os instrumentos da classe trabalhadora ainda estão sob o controle do PT. O PT, depois de 13 anos de governo, ele vai mobilizar esse setor para derrotar a reforma da Previdência? Por que eu estou colocando uma dúvida sobre isso? Porque quando teve a votação ano passado, eles não mobilizaram. A greve geral que nós fizemos, que ajudou o adiamento da aprovação, foi uma vitória dos movimentos populares, muito suado, com muita luta, não teve peso da CUT. Por que não teve peso da CUT? Porque a CUT estava preocupada, não, deixa o governo chegar até o final, essa reforma da Previdência, de repente, a gente derruba o governo, isso é ruim para nós, pode surgir um novo personagem na política, então deixa o Temer, que está agonizando com 3% de apoio, deixa ele ir até o final, porque o Lula vai ganhar as eleições. O Lula, se não tivesse preso, teria vencido as eleições, ninguém tem dúvida disso. Então, há um problema nos movimentos que foi a traição do PT. O PT priorizou a vitória eleitoral do Lula em detrimento de derrotar o governo Temer, derrubar o Temer e derrubar a reforma da Previdência. Então, eu tenho dúvidas hoje, eu espero que eles façam uma oposição fervorosa ao Bolsonaro, mas não tenho certeza. Não tenho certeza se o PT, inclusive eu não sei se eles sabem fazer isso. Depois de 13 anos dentro do mandatos parlamentares, no governo federal, será que eles sabem organizar greve? Porque a maioria dos líderes sindicais deles viraram deputados, viraram assessores. Então o PT tem um distanciamento imenso da base sindical histórica deles. E vai ter que reaprender a organizar essa base. Então, assim, a situação no próximo período, a reforma da Previdência vai ser a chave de tudo. Porque se o Bolsonaro vê que não vai aprovar a reforma da Previdência, faz uma greve geral e derrota o governo Bolsonaro, o empresariado vai para cima do Bolsonaro. E o Bolsonaro pode fazer, inclusive, um alto golpe. No momento que não tem o apoio do empresariado mais e tem greve geral, eu posso fechar o regime. Essa possibilidade está colocada. Esse seria o pior cenário. O melhor cenário seria, para eles, não para nós, né? O melhor cenário para o Bolsonaro aprova a reforma da Previdência, agrada o capital financeiro e toca o barco. Vou tocando, fico polemizando com kit gay, com escola sem partido. Inclusive no próximo período vai ser muito difícil isso. Eu sou professor, sou do CEP e as últimas semanas a gente só discute escola sem partido. Só que isso é muito importante, disputa ideológica. Mas quando você disputa escola sem partido, você acaba não discutindo a reforma da Previdência, que é o principal. Então como é que a gente faz unificadamente todos os setores discutir Previdência? Ele é muito inteligente nesse sentido. Quando ele ataca homossexuais, negros, ele está levantando a Previdência. Mas eu vou atacar todo mundo, cada grupo, mulheres, vou discutir mulheres, professor, vai discutir escola sem partido. Fragmenta a classe e passa a reforma da Previdência como se nada tivesse acontecido. Então, ele está muito preparado para tentar aprovar isso. Tem 10, né? Tem 10 Agora eu te dou um tempinho para você beber água. Obrigado. Agora, é muito estranho o Brasil, né? Porque para as igrejas evangélicas, quem venceu a eleição foram elas, né? Que conseguiram controlar sua base, uma grande bancada, e elegeu o Bolsonaro. Para a Rede Globo, quem ganhou as eleições foi o Sérgio Moro, né? Se você começar a assistir o Jornal da Globo, aquele da noite, que é feito por os empresários, tem o Jornal Nacional que é para massa. Para os empresários é o da noite, que tem comentarista, tem o Sandenberg falando e tal. Você vê que o Sérgio Moro fala mais do que o Bolsonaro. As reportagens falam mais. Por que a Globo está fazendo isso? Porque ela precisa trazer equilíbrio para o sistema. E o Sérgio Moro foi uma indicação genial do Bolsonaro para tentar segurar a onda. Né? Eu não sou tão autoritário, botei o Sérgio Moro. Mas nós não temos bola de cristal do que vai acontecer. Por quê?
Sérgio Moro diz que enquadrar MTST e MST dentro da lei antiterrorismo é impossível. Não tem manobra jurídica possível, ele falou isso claramente, para enquadrar. Não dá para fazer isso. Mas no mesmo discurso ele falou, mas eu sou um empregado do governo. Em última instância, a última palavra é do Bolsonaro. Então, nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil no próximo período mesmo. Qualquer tentativa de análise da conjuntura taxativa vai implicar em grandes erros. Por quê? É o Bolsonaro dia 3 de janeiro, ele vai conseguir enquadrar o MTST e o MST como lei antiterrorismo? Porque se ele fizer isso, aí a gente está falando de um governo protofascista. Por que protofascista? Porque é liberal na economia, os fascistas não são liberais, mas é autoritário e persegue a oposição. Vai depender, a gente vai ter que esperar para ter essa análise. Se o Moro segura ele e fala, não vai ter essa caça aos vermelhos todo, vamos tentar manter a estabilidade do Estado democrático, a gente poderia falar de bonapartismo, ou um governo autoritário, ou um populismo de direita. É difícil antecipar o que vai ser o governo Bolsonaro, já no começo do governo. É difícil antecipar qual é o peso do Sérgio Moro dentro do governo. Quais são os limites? Então a gente está num momento muito difícil, porque o mais provável, se ele não fechar o regime de um Estado democrático de direito, é que nós não vamos passar por um período de prisões e tortura como foi o golpe de 64. Na verdade, vai haver um processo de judicialização da política. Já existem presos políticos no Brasil, os 23. Esses, alguns são diretores do CEP, do nosso sindicato. A gente conhece eles. É muito fácil perseguir os movimentos sociais paralisando através da prisão das lideranças. A lei, eles foram presos, não foram enquadrados na lei antiterrorismo, mas assinaram um termo, você não pode mais participar de manifestações. Se você participar, você pode sair do país, você pode fazer o que você quiser, só não pode ser pego nas manifestações. Se você for pego de novo nas manifestações, você vai ser enquadrado na lei antiterrorismo. E aí você não sai da cadeia. Aí a lei é super dura, que é para terrorista mesmo, é outra coisa. Então, o que o Bolsonaro vai fazer, ele vai perseguir desse modelo, que seria um modelo mais... vou escolher os sindicatos que lutam mais contra mim, prender a liderança, e isso vai dificultar a mobilização contra a reforma da Previdência. Esse seria um modelo em viés mais democrático. Na medida do possível, né? Olha o que nos espera, né? Olha o que nos espera. Isso seria um modelo mais tranquilo. Um modelo menos tranquilo é o modelo todo mundo terrorista, prende todo mundo e fuja do país, porque quem ficar... É o discurso dele, na Avenida Paulista, né? Quem ficar, ou vai ficar na cadeia, ou tu mete pé do país. Aqui você não vai fazer ativismo social, que é a palavra que ele usa, né? A proibição do ativismo social. Então, assim, só para fechar, eu queria... 5 minutos, né? Eu queria falar um pouco, muito rapidamente, algumas características do fascismo. Para mim, já ficou claro na apresentação, existe algumas... É híbrido esse governo, né? Tem características fascistas e tem características não fascistas. Mas, assim, algumas coisas básicas do fascismo. Um governo nacionalista, né? Tudo deveria ser feito em pró da nação. Essa é uma característica marcante do nazismo, do fascismo e do Bolsonaro. Tudo somos brasileiros, bandeira nacional, contra os vermelhos, tal. Então, a característica de um nacionalismo exacerbado é uma característica que está no Bolsonaro fascista. A característica de um certo idealismo romântico, né? Basta-se ter fé para conseguir o que se almeja. Os eleitores do Bolsonaro têm muito isso, né? Uma crença sem nenhuma perspectiva econômica de que bastou votar no Bolsonaro e que ele vai acabar com a corrupção e que vai acabar a violência, a segurança pública e que tudo vai funcionar. Essa característica de um idealismo romântico é uma característica profundamente fascista e que está presente no Bolsonaro. A ideia do autoritarismo, né, da perseguição às minorias, está profundamente presente no discurso político do Bolsonaro. O militarismo, né? A ideia de que os militares são a salvação da nação. Esse discurso, tem uma cena bizarra, né? Que foi os caminhões passando ali em Niterói, em Icaraí, as pessoas batendo palma, enlouquecidas. Uma cena assustadora na Gavião Peixoto, lá em Icaraí, uma rua bem grande. Uma coisa que é o militarismo,
uma exacerbação do militarismo. Essas características são características fascistas. O que não seria características fascistas do Bolsonaro? Não é uma ditadura militar imediata, não é. Não, o Congresso não foi fechado, o Senado não foi fechado, não tem perseguição aos judeus, né? O inimigo somos nós, os vermelhos, né? Não são os vermelhos e os judeus. E a política econômica é completamente diferente, não é intervencionista, é liberal. Então, para concluir, na nossa análise, o governo Trump não é um governo protofascista. Não dá para comparar Trump com Bolsonaro. O Bolsonaro é muito pior, em todos os aspectos. O Trump em nenhum momento, olha o nível do que eu estou falando, né? O Trump em nenhum momento ameaçou as estruturas democráticas dos Estados Unidos. Olha o que eu estou falando, eu estou dizendo que o Trump é melhor que o Bolsonaro. É assustador, né? É muito assustador ter que falar isso. Mas na nossa caracterização dos Estados Unidos, não há uma onda fascista nos Estados Unidos, há uma polarização social, expressa inclusive nas eleições. No caso brasileiro, cenas dos próximos capítulos, né? Pode ser um governo protofascista, pode ser um governo populista de direita. O que nos cabe, nesse momento, é nos organizar. Hoje, no Brasil, quem não for organizado em sindicato, movimento social ou partido político, vai sofrer consequências muito mais graves. Eu estou dizendo que é muito mais tranquilo alguém morrer numa manifestação, alguém que não é organizado, do que alguém organizado porque eles não querem novas Marielles. Uma filiação partidária ao PSOL, ao sindicato, vai dar uma grande repercussão na mídia. Morreu um professor, morreu um ativista do PSOL e tal. Agora, a gente sabe que tem milícia no Brasil, né? E as milícias somem com as pessoas. Então, tentar ser ativista no Brasil independente nos próximos 4 anos é um suicídio. É um suicídio. Então, as pessoas realmente vão ter que se posicionar. Ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Espero que as pessoas estejam dentro, né? Porque a gente precisa barrar a reforma da Previdência. E eu queria terminar dizendo que é um momento de a gente parar com o sectarismo. O pessoal tem 8 correntes políticas diferentes. Muita disputa interna e tal. Mas, dentro do pessoal, a gente tem muito acordo que o PT foi neoliberal sobre isso. Então, não tem motivos mais para a gente ficar se engalfinhando. Com relação ao PT, os ativistas com maior experiência no movimento sabem que o PT teve um governo de direita. Só que a gente não tem que ir para os movimentos só atacando o balanço do governo PT. É muito importante fazer o balanço. Mas é muito importante ter os petistas ao nosso lado. Porque sem os petistas, nós não vamos derrotar a reforma da Previdência. Então, a gente vai ter que reaprender a militar com os outros setores. A gente vai ter que ter tolerância com esses setores. Porque não é verdade que todos eles são mal intencionados. Alguns são. Alguns mentem claramente para a base. Mas muita gente da base do PT é confusa teoricamente, tem dificuldade. Eu não estou dizendo que são incapazes, não, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Então tem dificuldade de interpretar o que está acontecendo. Tem um saudosismo enorme, gente que militou 30 anos no PT e que nunca vai realmente aceitar que, eu militei 30 anos no partido que aplicou o neoliberalismo. Tem gente que não vai nunca chegar a essa conclusão. Ou se chegar, vai para casa. Não vai vir para o pessoal. Vai para casa, desiste, não deu certo, não vou recomeçar de novo. Então, a gente vai precisar, no próximo período, ter muita solidariedade de classe. A segurança vai ser algo muito importante no próximo período. Chegou em casa, chegou bem, está tudo tranquilo. Não é desespero, não vai vir uma ditadura, ninguém... Não está apontado a curto prazo uma ditadura e tortura, não é isso que a gente está falando. Mas perseguições políticas vão acontecer no próximo período. E como é que a gente combate perseguições políticas? A gente combate nos unindo. E aí a aliança tem que ser ampla. Aquela frente que a gente se reúne lá aqui na UF Rio das Ostras tem que ser ultra ampla. É PDT, é PSB, é PT, é PSOL, é quem quiser. É uma frente democrática contra a reforma da Previdência. Isso é uma coisa. Outra coisa é a aliança eleitoral. Tá? Não estou falando sobre isso. Não defendo que o pessoal faça aliança eleitoral com o PT. O pessoal nunca fez. E vamos ver cenas do próximo capítulo. Pode ser que mude as coisas a tal ponto que a gente chegue a esse ponto. Mas essa não é a decisão congressual do pessoal. O pessoal é um partido independente de esquerda que não vai aplicar o neoliberalismo caso ganhe o poder central. Vai aplicar um projeto social-democrata. E por isso não há reconciliação programática entre PSOL e PT. Mas na luta contra a reforma da Previdência, somos um só.
no balanço e perspectivas do que seria um governo de esquerda, somos muito diferentes e vamos continuar sendo muito diferentes. Obrigado pelo espaço, gente. Cara, você só passou 1 minuto do tempo. Incrível, né? Que coisa Aprendendo. maravilhosa, você está aprendendo. Gente, gente, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu acho que a gente tem que discutir aqui coletivamente qual é o nosso teto. E aí, a partir